Fala galera, Manos da Bola na área, episódio 028, recebendo hoje um dos maiores biógrafos do Brasil, autor de grandes obras de grandes atletas do futebol brasileiro, Renato Gaúcho, Alex, Zico, entre outros. Seja muito bem-vindo aos Manos da Bola, Marcos Eduardo Neves. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com os Manos da Bola. Eu também sou um Mano da Bola, então vamos ter um papo aqui de co-irmãos, falando muito sobre esse esporte que é o mais apaixonante do planeta. Com certeza. Seja muito bem-vindo, tá, Marcos, pela oportunidade de conhecer mais da sua trajetória, também desse bastidor, né, aí da parte da escrita, a parte das resenhas por trás do futebol. Com certeza a galera já fica ligada, conectada com a gente, vai ter muita coisa boa aqui, mais um conteúdo excepcional para vocês, que a gente busca sempre entregar o melhor. Então vem com a gente. Só a mesa aqui, galera, já tá contando bastante história. Dá uma olhada aqui, Essa ó. bola aqui, então, nem se fala. Verdade, a gente vai comentar aqui um pouquinho de cada uma dessas obras aqui. Perfeito. E para começar, Marcos, conta um pouco aí pra gente, pra galera, como surgiu a sua paixão por escrever, o que te fez seguir esse caminho, né, no âmbito profissional, como é que foi esse início? Então, eu quando era criança, eu era um péssimo aluno, mas quer dizer, eu era um excelente aluno de educação física, né? Então, educação física, eu queria jogar futebol o tempo inteiro, porém, tinha que passar em matemática, essas coisas todas que eram mais complexas. Não sei por que em português e em redação sempre me dei bem. E aí, aos 10 anos de idade, eu escrevi um livro que, de repente, os alunos da sala começaram a comprar, os diretores, inspetores, coordenadores, e ali eu percebi que a minha veia era para escrever. Aos 14 eu começo a escrever o livro do Renato, que eu só lancei aos 26, então foram 12 anos de pesquisa sobre o Renato Portaluppi, que foi o meu primeiro livro. E a partir de então, aí eu desandei a fazer vários livros, várias biografias, muitas das quais sobre futebol. Excepcional. Maravilha, né? Pô, aos 10 anos, né? 10 anos, Nossa, foi o 10 primeiro anos de livro. escrever livro. Foi o primeiro Realmente livro. é aquele talento nato, né? Já tá ali no sangue, no DNA. É aquele negócio assim que já era latente em mim. Eu não entendi o porquê, mas assim, tem certas coisas que são dom, né? A gente, quando vê o Neymar, tem as imagens do Neymar pequenininho, mesma coisa com o Ronaldinho Gaúcho, e tinha um irmão Assis que falava, ó, o meu irmão mais novo aí que vai vir. Então é questão de dom, e ali eu já tinha isso. E fui crescendo, fui lutando contra isso, tentando fazer psicologia, tentando fugir disso. Mas uma hora o destino se cruza e aí, assim, o meu estava traçado em escrever biografias. E aí, por sorte, eu tinha sido o Gandula do Flamengo. Com 12 anos, em 87, eu entro de Gandula num mundo fantástico, com Bebeto, Renato Gaúcho, Zico, Adílio, Leandro, tanta gente, tanta fera no time, mais ou menos como é hoje em dia. E aí, nisso, eu já adentro aquele mundo sagrado do futebol, descobrindo coisas de bastidores, e nunca mais deixei. Nunca mais eu deixei o futebol, nunca mais o futebol me deixou. E hoje a gente faz uma tabelinha bacana, assim, eu escrevendo sobre jogadores e o futebol proporcionando para os leitores aventuras que eles sequer imaginariam que poderiam realizar. Verdade, excelente. Tinha alguém na tua família também que também entendeu essa parte da biografia? Ou foi algo realmente que Deus ali abençoou, é você e acabou? Não, era eu mesmo, assim, ninguém na minha família trabalhou com essa questão de literatura, foi professor, nada disso. E eu mesmo, eu tinha muito medo dos livros, eu acho que os colégios deveriam mudar um pouco a sua grade, porque ficam dando Machado de Assis, Euclides da Cunha para crianças muito jovens, no fundo eles estão afastando os futuros leitores. Agora, se você chega, por exemplo, para umas crianças e qual é seu time? É Flamengo. Então lê um livro sobre o Zico e depois faz uma redação. O cara que é gremista, lê sobre o Renato e faz um texto. Eu acho que vai aproximar mais as meninas poderem escrever sobre uma Rebeca Andrade, sobre uma Marta. Enfim, eu acho que vai ter mais sabor e as crianças vão perder esse medo, ainda mais hoje em dia com as redes sociais, com a internet, com a velocidade da informação. Ler um livro soa como se você fosse ler, sei lá, pergaminhos de bíblias gigantescas. Então, assim, eu acho que as escolas deveriam repensar uma forma para trazer mais para perto as crianças e os livros. E eu acho que livros de esportes é um bom caminho.
É verdade, verdade. Até fazer também, tinha aquela questão, assim como tem Olimpíadas de Matemática, né? Também fazer uma Olimpíadas da literatura. Eu não sei se tem, né? Voltado ao Não. esporte. Voltado ao esporte. Tudo que é Olimpíada, disputa, que a criança esporte, gosta de leitura. competir. Tudo pra criança é competição. Eles gostam dessa adrenalina, né? Então, acho que essa parte seria uma ideia, né? Pra poder estar estimulando também. Ainda mais que hoje em dia, assim, muitas escolas, elas agregam várias disciplinas, né? Então, você faz um trabalho de química, mas escrevendo e fazendo com artes, enfim. Então, acho que você poderia utilizar a educação física com literatura ou com redação, português, e fazer uma questão de o pessoal ler um livro e escrever uma redação sobre alguém do esporte e valer nota para educação física, para português, para redação, enfim. Eu acho que o pessoal tem que sair do gesso. É muito engessada a coisa nas escolas e eu acho que estão perdendo. Cada vez o povo está lendo menos e não percebe o quão delicioso é uma aventura de você entender bastidores, coisas que talvez as séries e os filmes não consigam em 2 horas te dar essa noção. Verdade. Até porque na leitura, Marcos, no meu ponto de vista, né, cada um é como se você estivesse ouvindo um jogo no rádio. Por exemplo, você não está vendo a imagem, você começa a raciocinar, imaginar, como é que foi, Estimula a diferente de um criatividade. livro, de uma série, porque você está vendo o filme, vendo a série. Agora, você lendo, eu posso ler o mesmo livro que você e nós temos visões distintas, mesmo que próximas, então você acaba criando aquela... estimulando a sua criatividade, né? Eu, particularmente, quando leio algum livro, eu mergulho, caramba, legal, e eu imagino, isso é diferente também, né? É isso mesmo, porque a gente vai formando na cabeça uma imagem que, de repente, chega um filme e desconstrói, ou já te dá aquilo ali para que você pense desse jeito. Se eu falar Harry Potter, você já imagina aquele menino. Só que o cara que leu Harry Potter vai imaginar um outro menino qualquer. Enfim, então, assim, eu acho que os livros te dão um potencial de criatividade, de imaginação gigantesco. E vale lembrar que um dos grandes personagens que ainda temos na história da literatura, o Frankenstein, basta eu falar Frankenstein, você já visualizou, foi feito por uma menina chamada Mary Shelley aos 17 anos de idade. Ela sonhou com aquilo, uma criatura que era feita de pedaços de gente, e tá aí, a Mary Shelley já faleceu há séculos e o Frankenstein continua mais vivo do que nunca. É verdade. Muito bacana, né? Muito legal. E assim, né, curiosidade, qual foi o momento que você pensou, vou escrever a história de alguém? Como foi esse momento? Quando eu trabalhava em São Conrado, numa papelaria, num shopping que tem lá, chegou, tipo, a época de Natal, o pessoal foi dando presente, aquela coisa de amigo oculto, e aí eu ganhei uma biografia do Nelson Rodrigues, escrita pelo Rui Castro, chamada O Anjo Pornográfico. Eu já lia Nelson Rodrigues, textos que ele fazia sobre futebol, tricolor, ferrenho, enfim. Mas lendo aquela biografia, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Eu quero, tipo, ser um detetive, investigar. E é bacana que você, quando tem acesso a informações sobre os percalços que um ídolo, uma referência sua passou, você vê que a vida não é só de vitórias, tem derrotas, tem momentos de dificuldade, enfim, superações, e tudo isso faz a gente perceber que a nossa vida não é tão dramática, tão complexa, quanto a de certas pessoas que você aparentemente achava que não tinha problema nenhum. Então, lendo a biografia do Nelson Rodrigues, eu falei, é isso que eu quero da vida, eu vou fazer isso. Aproveitei que eu tinha uma amizade com o Renato Portaluppi e perguntei, Renato, você me autoriza a escrever sua biografia? Ele autorizou e a partir daí eu me iniciei na profissão. Eu poderia ter feito um livro de fã-clube, que era o sonho dele, que eu fizesse um livro que fosse tipo uma ode a ele, onde eu só falasse os lados bons dele, enfim, mas aí eu faria um livro que eu morreria imediatamente como biógrafo. E, na verdade, eu nasci através daquele livro e, depois desse livro, acho que já são 7 ou 8 livros de futebol e eu quero ampliar cada vez mais esse legado para não só ter assim, saber que quando eu não estiver mais aqui vai ter gente gremista comprando em Porto Alegre o Renato, vai ter flamenguista comprando o do Zico, vai ter turcos comprando do Alex e eu quero ampliar cada vez mais, me polarizar, me espalhar pelo mundo inteiro. Enfim, através desses filhos aí,
já que eu sou meio que o MC Catra da bola aí. Bem Muito legal. bacana. Tem algumas fotos, né, Fabinho, aí, de grandes craques e personalidades aí que o Marcos teve a honra, né, também o prazer de estar convivendo. Aí o Maestro Júnior, né? Eu ajudei a liberar um livro que estava 20 anos na gaveta com ele, sobre o campeonato de 91 e 92, Carioca de 91, Brasileiro de 92. Maestro Júnior é um grande amigo. Aí o Frank Williams, quando eu fui a Londres, Gênio, né, ali. no lançamento do novo carro da escuderia dele, da Williams. E aí eu agradeço muito ao meu editor no Jornal do Brasil na época, o Paulo Júlio Cleman. Infelizmente ele faleceu no desastre da Chapecoense, mas ele falou, olha só, quando você for entrevistar o Frank Williams, não estende a mão para ele. Aí eu falei, por que, cara? A primeira coisa que eu vou fazer, não, porque não pode. E aí vale a pena até, parece piada isso. Mas eu agradeço que ele ter falado isso, porque eu estendi, ia dar um abraço no Frank Williams, que eu lembro da morte do Senna e de tudo isso. E assim, eu não estou fazendo nenhuma piada, não, e vale até a pena falar sobre isso, porque a gente estava passando aí por uns tempos essa questão do Léo Lins, né? Então, todo tipo de censura eu acho um absurdo. Já tentaram censurar livros, agora tentam censurar arte, enfim. Então, assim, eu não estou fazendo nenhuma piada, apenas é a verdade. Eu iria dar esticar a mão para o Frank Williams e ele não ia conseguir, sabe? Por incapacidade, não por vontade. Foi muito bacana a entrevista com ele. Mas, enfim, então que o pessoal deixe os artistas trabalharem e parem com esse negócio de censura, de tentar censurar. Quem está no ambiente sabe o que está acontecendo e pronto. É uma liberdade para que o mundo não fique tão chato, né? Isso. Exatamente, que nem aqui. Essa foto eu tô com o Drogba e eu estava entrevistando o Tafarel. Quando eu vi o Drogba passando, isso foi lá na Istambul, no Galatasaray. Aí, quando eu tô lá entrevistando o Tafarel, sai o Drogba, eu saio correndo atrás, aí o Tafarel vira, cara, quem é campeão do mundo aqui? Entendeu? E é verdade, o Tafarel é muito maior em termos de título, 2 finais de Copa do Mundo, mas eu era fã do Drogba desde a época do Chelsea, e agora, né, com esse Flamengo e Chelsea por aí, tá aí um ídolo do Chelsea e um flamenguista do lado. Maravilha. Excepcional. Louco Abreu foi um livro meu de 2021. Tô eu e o Gustavo Rothstein, o primeiro livro que eu divido, faço a 4 mãos. O Gustavo cobria pelo Globoesporte.com o Louco Abreu no Botafogo, ali em 2010, 2011. E ele pediu uma ajuda aí para transformar em livro e nós dois fizemos e o Louco ficou muito feliz com o resultado. Foi um dia maravilhoso, General Severiano. Mais de 2.000 pessoas passaram por lá. Foi muito bacana mesmo. Louco é ídolo lá no Glorioso, né? Isso. Assim como o Ronaldinho Gaúcho, esse me deu uma canseira. Foram 4 vezes seguidas saindo de Belo Horizonte, indo até a Cidade do Galo. E ele já campeão da Libertadores, já melhor do mundo 2 vezes, pentacampeão. Ele não aparecia, eu ia até lá, ficava horas vendo ele treinar, depois do treino ele ia pro vestiário, o irmão dele dizia, não, ele vai aparecer, e não aparecia. Aí no último dia, quando eu já estava desistindo, o Alex ligou e falou, não, pode ir que ele vai te dar entrevista. E aí ele chegou com o maior sorrisão, eu estava com uma cara de não aguento mais, mas ele me quebrou e aí foi o maior sorrisão e ficamos numa resenha ali, ele fez um autógrafo pro meu filho Bernardo, então foi maravilhoso esse dia aí também. Valeu a pena, né? Valeu. Perseverar. Perseverou. Isso aí é o Politeama, né? O time do Chico Buarque, um dos maiores cantores, um dos maiores compositores da história do país. E a gente jogando na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E detalhe que o Chico Buarque, quando a gente joga lá no Politeama, ele tem direito a matar, girar e tocar. E ninguém pode chegar nele enquanto ele não mata a bola, gira e leva um pouquinho. Depois que ele leva um pouquinho, aí pode chegar nele. E aí tá ele cara a cara comigo, mas eu acho que eu consegui salvar esse gol. Não lembra aí. o final do que olhos deu. nos olhos, quero ver o que você faz. Tá aí, vamos ver. Programa do Jô. Isso aí meio que mudou um pouco a minha vida, né? A repercussão altíssima. Era para ser um bloco, viraram 2 blocos. Falando sobre Heleno de Freitas, um dos personagens mais trágicos do futebol brasileiro. E 2006, o ano de 2006, que foi o ano que eu lancei o Heleno e que eu lancei a biografia do Roberto Medina, fundador do Rock in Rio, enfim, que também fez parte da Frente Ampla pelo Flamengo, que levou Márcio Braga e fez o Flamengo chegar a ser campeão da Libertadores e Mundial em 81. Foi um grande prazer, né? Participar do programa do Jô, né? Para qualquer um. Nossa, o programa do Jô foi maravilhoso e deu uma outra luz para minha carreira. Aqui sou eu, de Gandula,
Eu de gandula aqui olhando, não sei se eu tô olhando pro Leonardo Tá ali em admirando cima. o time todo ali, o né? Jorginho tá lá à direita com o Zinho embaixo. Enfim, e o Bebeto não jogou esse jogo, o Aldair tá aqui, tetracampeão do mundo, na época, isso aí foi em 1989, eu tava com 13 para 14 anos, enfim, mas já vivendo, aí cheio de tetracampeões do mundo, né? Aldair, Leonardo, Jorginho e Zinho. E faltou o Bebeto que não jogou esse jogo. E parece ser um Fla-Flu, não? Porque Não, é Flamengo e Cabo Friense, Cabo é Friense, jogo na Gávea. Que tá ali um tricolor ali. Jogo na fundo, Gávea. Jogo na Gávea. Gávea e o Flamengo ganhou de 4-0. O Leonardo fez o primeiro gol dele pelo Flamengo, pedi essa camisa para ele. Ele falou, Marquinhos, eu não posso te dar não, mas me deu o meião. Eu podia ter trazido o meião aqui. O meião do Leonardo, tetracampeão do mundo em 94. Muito craque também, o Léo. Aí o Louco, né? E você vê que na casa do Louco a homenagem que ele tem lá de botar o Ronaldinho num quadro. O Ronaldinho 2 vezes melhor do mundo. Então tem, assim, os botafoguenses que não gostam muito disso de ter uma camisa do Flamengo. Na própria casa do Louco tem a camisa do Flamengo ali com maior orgulho, porque se enfrentou e ganhou, né? E ganhou jogos em cima do Ronaldinho. Então, assim, o Louco Abreu, ele tem essa admiração pelo futebol brasileiro. E a biografia dele é um capítulo é o capítulo Botafogo e Copa de 2010 para quem for escrever a biografia do Louco. Muito legal. Jogador que está no Guinness, né? O que mais vestiu camisas de time em todos os tempos. Muito legal. E aí, né? Uma trajetória brilhante, né? Tantas feras do mundo do futebol e não só do futebol, né? De outros esportes também. E dando sequência, Marcos, quando você definiu assim, cara, eu vou viver de biografia, e você em algum momento pensou em desistir nessa trajetória? Teve alguma dificuldade? Você fala, cara, acho que eu vou fazer outra coisa ou não? Sempre seguir firme nesse objetivo? Não, assim, desde que eu fiz o primeiro livro, no primeiro livro, o prefácio desse livro, já me falavam para fazer o do Heleno de Freitas. E aí eu fui a fundo e fiz a do Heleno de Freitas. E aí o que aconteceu foi que eu tinha vontade de ser repórter. E aí o Jornal do Brasil, quando eu fui no programa do Jô, falei de alguma reportagem do Jornal do Brasil, o pessoal do Jornal do Brasil me ligou imediatamente, e aí eu passei 2 anos trabalhando como repórter, e aí realmente eu não tinha tempo para fazer livro. Então eu só dei um tempo. Não que eu tenha desistido, mas aí depois de 2 anos na reportagem, quando às vezes você chega com 5 páginas para colocar e não pode colocar nem metade de uma página de jornal, aí eu falei, cara, não adianta ficar tão cancelado, entrevistava as pessoas, tinha muito que contar e tinha que ficar com isso dentro da gaveta. Aí eu voltei para a literatura, onde eu posso escrever um livro de 100 páginas, um livro de 500 páginas, o importante é ter o que contar e contar bem. Então, eu me senti meio tolhido ali no jornalismo, mas valeu pela experiência, valeu por ter participado de grandes momentos. Por exemplo, por ser o biógrafo do Renato Portaluppi, o Renato assumiu o Fluminense em 2007, 2008, e eu participei como jornalista setorista do Jornal do Brasil da campanha do Fluminense na Libertadores de 2008. Então a gente foi ali, eu fui a todos os jogos do Fluminense naquele ano, e passando pelo São Paulo, do Adriano, e passando pelo Boca Juniors, e indo para Quito. E aí, infelizmente, eu não estava na grande final no Maracanã. Tive que ir para Madrid lançar meu livro sobre o Roberto Medina, do Rock in Rio, e avisei ao Renato que eu não iria na grande final, mas estaria vendo de Madrid o jogo. E ele me prometeu que a gente ia passar um mês em Tóquio, que era para eu relaxar, curtir a Europa, que a gente ia passar um mês em Tóquio. Estou esperando até hoje esse um mês em Tóquio aí, que não rolou, né? Porque a LDU ganhou o jogo, acabou sendo campeã, mesmo perdendo de 3-1, né? Verdade. Pois é, ficou devendo, hein, Renato? Aí seguiu a biografia, teve essa experiência como repórter, que também foi muito válida, né? Foi muito válida. Aprendizado profissional. Eu já tinha feito psicologia, e com psicologia você vai quebrando gelos e entrando ali. Então eu sabia, eu conseguia extrair tanto de um técnico, de um presidente. Eurico Miranda me deu camisa do Vasco na época. Então, assim, quando a gente é profissional, não tem essa do clubismo. Eu queria o Fluminense campeão da Libertadores porque eu ia passar o mês em Tóquio. Perdeu o final da Libertadores, eu vou zoar, eu sou Flamengo.
Mas se eu ganho, é uma questão profissional. Eu ia passar 30 dias no Japão, então eu queria. Com o Renato. Com a galera toda a do galera, Fluminense, né? Então, assim, todo mundo era amigo ali, todo mundo tava no dia a dia, sabe? Se falava bom dia, sabe? Se conhecia assim. Então, é uma pena. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade, mas tive várias outras e valeu muito, valeu muito. Com Com certeza. certeza. Faz parte. E assim, de todas as biografias que você fez, qual que assim te deu mais trabalho e mexeu com você mais emocionalmente? Ah, foi do Heleno de Freitas. Eu nasci em 75, e aí ter ido para os anos 30, na verdade o Heleno nasceu em 1920, então eu fui dos anos 20 até os anos 50, ó, ele morre aos 39 anos num manicômio. Ter escrito sobre o Heleno mexeu demais comigo, os últimos capítulos, a degeneração física dele em razão da sífilis misturada com as drogas, que ele era viciado em éter, enfim. Então era uma faca no peito escrever cada parágrafo, tendo acesso ao prontuário médico. Então um cara que era um galã lindo, que os homens admiravam pelo futebol e as mulheres pelo porte físico, a ponto do Rodrigo Santoro querer fazer o personagem, ter visto aquele galã definhar e ficar com 38 quilos aos 39 anos, foi muito triste. Então foi o que me mexeu mais comigo emocionalmente. No entanto, para muitos é o meu grande livro, né? Então fico eu à espera de achar um novo grande livro, porque para mim não tem. A obra-prima ainda está para acontecer. Eu não sei onde está, mas ainda está para acontecer. E no momento é essa aqui, o efeito Zico, sobre esse que é um dos maiores gênios da humanidade. Com certeza. Excelente. E, assim, conta um pouquinho só para a galera mais jovem que está assistindo a gente, um resumo do Heleno de Freitas, como ele era como jogador, suas características, para a galera do futebol ou a galera botafoguense também. O Heleno de Freitas é um personagem sui generis, porque ele transcende o futebol. O Heleno de Freitas, ele nasce numa família de muitos recursos, ele não precisava de futebol para viver. O pai dele tinha negócio com tecido, chapéus, enfim. Então ele tinha muito dinheiro, estudou no São Bento, colégio de elite no Rio de Janeiro, se formou em Direito, tinha Cadillac na garagem, foi o primeiro jogador a usar Ray-Ban, óculos escuro, gomalina no cabelo, enfim. Então o Heleno foi o primeiro bad boy, centroavante da seleção brasileira, artilheiro de Copa América. O destino foi muito trágico com ele no campo profissional, porque quando ele tinha 22 anos não teve Copa em 42 por causa da guerra. Depois, quando ele tinha 26 anos, não teve Copa em 46. 26 anos é quase que o auge para qualquer jogador de futebol. E ele tem 2 Copas do Mundo que ele perdeu. E não há na história um jogador que tenha sido artilheiro de 2 Copas do Mundo. Quem sabe o Heleno poderia ter sido artilheiro tanto em 42 quanto em 46 e o nome dele estaria sendo falado até hoje. Então o destino foi terrível para ele profissionalmente e depois pessoalmente, porque devido a ser um cara bonito, um cara atlético, enfim, e da High Society, frequentava o Copacabana Palace, coisas que até hoje jogador de futebol não frequenta. O Heleno de Freitas se casou com uma menina que era filha de um embaixador, a menina tinha estudado na Romênia, tinha morado em Madrid, então era uma princesa feita para casar com um príncipe, só que o Heleno se vicia, primeiro em lança-perfume, depois em éter, e com isso, com uma vida muito promíscua, muitas mulheres, ele acaba contraindo sífilis, que era a AIDS do tempo dele, e aí ele fica louco de hospício, a ponto de morrer no manicômio aos 39 anos. Então é uma história que vai do céu ao inferno. E o Heleno, que assim, 38, o artilheiro da Copa foi brasileiro, Leônidas. 50, o artilheiro da Copa foi brasileiro, Demir Menezes. 42 e 46 podia ser a única vez que um cara foi artilheiro de 2 Copas e o Heleno não teve essa chance. É uma história, como você bem resumiu, do céu ao inferno, né? Sim, profissional e pessoalmente. Exatamente. E pegando esse gancho aí, para finalizar sobre o Heleno, como é que chegou até o Rodrigo Santoro para ele atuar, né? Que o livro se tornou filme também, né? Como é que foi isso? Isso é coisa da sorte. Eu acho que a sorte, ela sempre está andando por aí à procura dos capazes. Então, assim, enquanto eu estava fazendo a pesquisa para o livro,
existia uma pesquisa para um filme sobre o Heleno, e eu não sabia. Depois de tudo que eu passei com o Renato Gaúcho, que desautorizou uma biografia autorizada que eu faria sobre ele, eu falei, a última pessoa que eu vou procurar para fazer o livro do Heleno é a família do Heleno. Então eu fiz o livro para ir para porrada e lançar não autorizada. Só que eu falei, cara, vou entrevistar o filho, vai que ele tem alguma coisa para dizer. Quando eu vou entrevistar o filho me recebe super bem, amarradão, porque nunca tinha, ele sempre tentou juntar o quebra-cabeça sobre o pai e não sabia. E nisso ele me falou, olha só, Marcos, eu não posso te autorizar porque eu vendi os direitos do papai para um pessoal que vai filmar ele, inclusive vai ser o Rodrigo Santoro, não sei o quê. Aí ele juntou, ele me levou para aquilo que já estava rolando. Então, assim, a sorte tá aí, né? Eu não sabia que existia, nem eles sabiam que tinha alguém pesquisando, que nem um detetive como eu era, e somamos força, e, enfim, e lançamos em 2006 livro, e depois saiu o filme em 2012. E é muito legal porque, assim, hoje em dia com a tecnologia, rede social, acontece uma situação agora, em alguns minutos já está para o mundo todo, né? Mas aí você pega essas lendas do futebol brasileiro, da década de 50, principalmente para trás, porque de 60 para frente já começou a TV, mesmo que em preto e branco, a galera ainda acompanha, conhece melhor a história, mas, poxa, o futebol não começou em 60, né? Não. Então, assim, conseguir fazer essas obras, um livro, um filme, uma série que seja desses grandes craques que foram ali os percussores, né? Pioneiros do futebol brasileiro também é muito legal. Eu acho. Eu acho que o Heleno de Freitas saiu um filme, mas pode vir uma série. Hoje em dia, com o streaming aí, com tantas séries no Globoplay, em tantas na Amazon Prime, enfim. Então, eu imagino uma série em 8 capítulos, em 6 capítulos sobre o Heleno, porque muita coisa não foi vista no filme. Enfim. E eu acho que mais tarde a gente vai ter aí. O negócio é achar outro galã tão parecido quanto foi o Rodrigo. Né? Verdade. Difícil. Verdade, para poder fazer E a bom série. ator, né? E muito bom ator. Com certeza, até porque para poder transfigurar uma história como essa, né, tem que ter realmente um ator com uma grande capacidade, assim como o Rodrigo Santoro é. Então, E ele fez um emagrecimento que é uma das consequências da sífilis absurda. Ele ficou 40 dias comendo salmão e tomando água, e ele, de um corpo de um jogador de futebol com percentual de gordura 6%, ele definhou 12 quilos, ele ficou cadavérico mesmo ali para fazer a parte do manicômio, quando o Heleno vai definhando, em razão da sífilis cerebral. Então, assim, a entrega dele pro personagem, dificilmente a gente vê atores que vão ser... Porque engordar é fácil, agora emagrecer dessa forma é brutal. E assim, vamos ver se a gente acha outro ator disposto a fazer o que o Rodrigo verdade, fez. fora que mexe também com o psicológico, ainda que saiba que aquilo ali é um trabalho, mas é a autoestima, todo um processo, né? Sim, que a pessoa lembra tem que até saber a Carolina lidar. Dickman, quando teve aquela cena cortando o cabelo, enfim. Então, assim, tem horas que o ator tem que falar... Cara, a pessoa, né? Eu tô em segundo lugar, o personagem está em primeiro, né? Isso é ser profissional. Então, assim, como o Rodrigo fez pelo personagem, a Carolina fez pela personagem, enfim, então eu acho que a gente pode... Eu fico torcendo para que a gente ache um ator que, pelo personagem, faça o que é necessário, porque Heleno de Freitas transcende total o futebol. Verdade. Maravilha. Agora é contigo. Agora é comigo. Vamos lá. Chegamos no momento resenha, que agora já é o momento resenha, né? Pra poder te dar uma descontraída e tudo mais. Em meio a tantas biografias, tantas obras, né, que você já vivenciou. Conta aí pra gente, pega uma top 1 aí, uma história, algo que você vivenciou que só de lembrar, você fala assim, cara, isso aqui eu só de lembrar eu morro de gargalhar. Isso aqui foi muito engraçado, foi uma história bem cômica. Qual dentre essas experiências todas que você teve que você pode citar aqui pra gente compartilhar? Umas 2 histórias, se quiser. Isso. Aí, resumindo aí. Eu acho assim, é muito difícil, é mais fácil você perguntar sobre quem eu conto, mas assim, o que vem na minha cabeça agora é lembrar as coisas absolutamente bizarras que eu conferi na Turquia relacionada ao Alex. Até tá aqui a camisa do Alex, aqui do Fenerbahçe. E o povo turco tem uma admiração por ele que não existe Pelé em Santos, Zico no Flamengo, Maradona em Nápoles. É um negócio que beira o religioso, o sagrado, o Messias, é como se fosse um Messias. Quando a gente chegou em Istambul, na verdade, quando a gente estava em Guarulhos esperando voo para ir para a Europa, um turco apareceu ali e tirou uma foto com o Alex. Nisso, o Alex cantou a pedra para mim, falou, Marquinho, ferrou.
Você vai ter noção. Agora ele vai mandar isso aqui pro WhatsApp de alguém, vamos jogar no Twitter, vamos não sei o que, a gente vai chegar lá, vai estar um absurdo o aeroporto. E a gente tentou fazer tudo para ninguém saber que a gente estaria indo para lá. E quando a gente chegou para lá, o que eu vi foi tipo aquelas cenas que a gente vê nos Beatles, com a galera correndo atrás do John Lennon, do Paul McCartney, aquela coisa, uma loucura total. Uma menina que começa a chorar na frente dele, muita gente, a polícia não dando conta. Um negócio assim absurdo para um cara que foi um jogador de futebol que não ganhou Champions League, não ganhou nada de... Mas assim, os turcos o veneram de uma forma completamente bizarra. Eu nunca vi fanatismo como eu vi na Turquia. Eu achava que Grenal era forte, Boca Juniors e River, mas Galatasaray e Fenerbahçe, acho que tem toda uma questão ali de Constantinopla, toda uma questão ali muito forte. O Fenerbahçe ele fica na parte asiática e tem o Bósforo ali e o Galatasaray fica na parte europeia. A Turquia tem essas duas vertentes, ela está um pouco na Europa, um pouco na Ásia. Então parece que tem uma guerra entre eles. Vocês são asiáticos, nós somos europeus. E aí é um negócio muito bélico e o Alex conseguiu meio que canonizar. Tanto que eu mostrei aquela foto com o Drogba, eu entrei no Galatasaray com todo mundo ciente de que eu estava escrevendo sobre o ídolo do Fenerbahçe e eu fui tratado com todo, sabe, com todo zelo, assim, todo acolhimento. E enquanto eu estava esperando os jogadores ali, era o Felipe Melo, o Tafarel, gente que ia me dar entrevista, tô eu olhando ali no Galatasaray, os meninos da base batendo falta, de repente um acerta o ângulo e começa a gritar, Alex, Alex, sabe, é inacreditável, assim, você imaginar alguém em São Januário gritando Zico, Zico, entendeu? Então, assim, era muito... É um negócio que ultrapassa a fronteira e o Alex deixa de ser, digamos, uma celebridade na Turquia para ser uma personalidade. A ponto do ditador, o Recep Erdogan, ficar tentando marcar uma data na agenda do Alex. O Alex não vai dar dividendo político para um cara sanguinário. E o Alex, né, além de ter sido gênio, um grande craque dentro de campo, é uma pessoa extraordinária, né? Se você for ver assim, a galera do mundo da bola, os torcedores de outros clubes, aí você deu o exemplo de Fenerbahçe, Galatasaray, é um cara muito respeitado, né? Tem uma estátua dele no Fenerbahçe. Eu não sei se existe outro jogador na história do Fenerbahçe que tem uma estátua lá também. Enfim, é um cara que não só como atleta, mas como ser humano diferenciado. Sim. Né? O Alex bebeu muito nessa questão do Zico, né? Foi o Zico que transformou ele em capitão no Fenerbahçe. O Zico foi o técnico do time na campanha histórica em que eles chegaram às quartas de final da Champions perdendo para o Chelsea do Drogba. E o Zico foi campeão no centenário do Fenerbahçe como técnico e foi campeão no centenário do Galatasaray pelo Fenerbahçe. Então é duplamente campeão ali. E ele transformou o Alex, falou, cara, você é muito mais do que um camisa 10, você é uma referência para esse país. E transformou ele em capitão e ele nunca mais deixou de ser. Então, assim, na verdade, o Zico é o que eu falo no efeito Zico, que é como obter índice de rejeição zero na sua profissão. Você não tem o que falar mal do Zico. Você não fala mal dele como cidadão, como marido, como pai, como amigo, como puta profissional bem-sucedido, que ele foi um dos gênios da humanidade. Então, assim, o Zico é o ídolo dos ídolos. Se você perguntar para o Renato Gaúcho quem é o ídolo dele, é o Zico. Se perguntar para o Alex quem é o ídolo dele, é o Zico. E para muita gente, hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista, o Vampeta falando que o Zico era melhor que o Pelé, entendeu? Então, assim, o Zico é o ídolo dos ídolos e o Alex bebeu muito nessa fonte. Tanto em questão de talento, o Zico fala que o maior jogador que ele já treinou foi o Alex em termos de talento e em termos de personalidade, eles são muito parecidos. Eles evitam polêmica, são família e, assim, tem os valores muito parecidos. Então, você dificilmente acha alguma coisa que você vai falar, o Alex fez isso. Não, o Alex tem um comportamento muito exemplar, muito profissional e é de um outro nível intelectual que é um absurdo também.
Com certeza, assim, é referência. E naquela época não tinha a mídia que tem hoje. Mas ainda assim, qualquer coisa também já era motivo de polêmica. Então ele sempre foi muito conservador, né? Conservador, como você falou, família, sempre prezou, né? Não focava só no talento dentro de campo. Ele buscava ser referência como pessoa, como ser humano. Eu acho que é isso que vale para todos nós, né? Independente de carreira, independente de profissão, a gente tem que buscar ser referência naquilo que a gente quer ser. Não só ali do que a gente busca em termo profissional. E para complementar esse momento da resenha, você falou, vocês podem escolher um aí. Conta alguma história aí do Renato Gaúcho, engraçada aí, que você conviveu por tantos anos, tem camisas aí do Renato espalhadas pela mesa, né, nessa trajetória. Conta alguma resenha boa aí. Cara, o Renato é o rei da resenha, né? O Renato, como técnico, ele tem frases maravilhosas aí. E como jogador, sempre foi. Tem muitas frases que já estão englobadas no imaginário popular do brasileiro que o pessoal não sabe que foi o Renato que inventou. Por exemplo, aquela besteira, aquela burrice atroz, mas que na época era uma loucura, que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. De repente morre o Cazuza, morre o Renato Russo, não sei o quê. E era a AIDS chegando aqui no Brasil, e aí o Renato solta de que, fazer sexo com camisinha é que nem comer bala com papel. Entendeu? Então ele solta uma burrice daquela, mas na época muita gente acabou, tá certo, eu não gosto de usar camisinha, não me sinto tão bem, não sei o quê. E já mudou tudo, mas na época era isso. Então o Renato tinha frases assim, ele morava numa cobertura virada pro Cristo Redentor, e falava, quando tem agito aqui em casa, até o Cristo Redentor tá pros olhos. Então, assim, você imagina as festinhas que tinha nessa cobertura, né, de frente pro Cristo. Então, assim, o Renato sempre foi um super personagem, amigo do peito, mas assim, fiel a si próprio, né? Mais do que talvez aos cônjuges, a namorar, ele era fiel a si próprio, aos seus desejos, não deixou de viver em prol, mas chegava dentro de campo e resolvia. Então o Renato tinha isso de beber 10, 15 chopes na noite, chegar e ser o primeiro no treino, puxando fila e correndo. Quem não viu o Renato jogador, o Renato era mais forte que um Bruno Henrique, tipo... Era quase que um Hulk ali, sabe? Na força física misturada com técnica, poder de decisão. Então o Renato foi um cracaço, uma figuraça. E ter feito meu primeiro livro sobre ele me dá vontade de que talvez, quem sabe, um dos meus, não digo últimos livros, mas que eu feche a história dele com um capítulo técnico. Porque o Anjo e o Demônio, que foi a minha biografia que eu fiz sobre ele, é ele jogador. Então tem início, meio e fim. Termina quando ele aposenta no futebol pelo Bangu. E quem sabe eu posso escrever, quando tiver início, meio e fim, a história dele, quando ele se aposentar, virar dirigente, presidente do Grêmio, não sei o quê, acabou como técnico. E aí eu faço o volume 2 do Anjo e o Demônio. Maravilha. Futuramente, né, vai sair provavelmente falta esse livro. História para contar, né? Ele ali... Prazer, Boca Juniors, Fluminense, aí perde a Libertadores pelo LDU, e depois ganha uma Libertadores pelo Grêmio, aí depois perde outra pro Palmeiras, lá com aquela falha do Andrés, e vai pra Copa, vai pra seleção, não vai, não sei o quê. Então, assim, é um personagem que tem muita história para contar, e certamente até como treinador vai despertar muita curiosidade do público. Com certeza, e um dos sonhos dele é treinar a seleção brasileira, né? Já bateu na trave ali, já foi especulado em vários momentos, mas ainda não chegou. Eu acho que vai chegar o momento, eu acho que ele acelerou muito, talvez se ele não tivesse encarado o desafio do Flamengo, talvez ele pudesse até, como o Dorival foi chamado, pudesse ter sido chamado, o Fernando Diniz foi chamado, pudesse ter sido chamado. Mas, enfim, eu acho que ele quis acelerar ali o caminho, cortar, né, um atalho e acabou caindo. Mas eu acho que vai chegar o momento dele na seleção brasileira, assim, e vamos torcer que a seleção seja alegre que nem ele é, entendeu? E determinada que nem ele foi como jogador também. Estamos precisando dessa seleção verdade. Com alegria, que inclusive daqui a pouquinho vai entrar em campo com o Ancelotti, né? Verdade, na expectativa, né? Pegando um pouquinho agora, Marcos, do gancho do Galinho, do Zico, o efeito Zico, qual o impacto desse livro do efeito Zico na sua trajetória?
né? Como é que é o Zico para você desde molequinho, vendo ele como um ídolo e tendo a oportunidade de ter convivido com ele, né? O livro aí do Zico, como é que é o Zico para você como pessoa, como profissional, como ele foi como jogador? Descreve um pouquinho do livro e a pessoa Zico aí. Não, o Zico é um cidadão irretocável, você não tem o que falar do Zico. O Zico, eu costumo brincar com ele, que eu conheço ele há 38 anos, mas ele fala que só me conhece há 15. Por quê? Porque eu o conheci quando eu era gandula, eu tinha 12. Ele estava com os seus 87 e tal, com 34, eu tinha 12. Estava em fim de carreira, reta final da carreira, antepenúltimo ano dele como jogador. E ele não me via ali, eu era mais um garoto gandula. Mas eu estava vendo o que acontecia ao redor dele, a liderança que ele tinha. Eu lembro de um goleiro de um time pequeno, jogo na Gávea, estava perdendo de 6-0, aí o goleiro falou, vamos baixar a porrada, senão isso aqui vai ser de 10. Aí o Zico saiu de onde estava, de dedo em riste. Quem estava na arquibancada não viu, eu como gandula atrás do gol, eu vi. E ele falou, ninguém vai dar porrada aqui não, a gente está ensinando vocês a jogar bola e vocês vão aprender. Quem sabe daqui a pouco um de vocês vai estar aqui ou alguém daqui veterano vai estar aí com vocês. Então, cara, vocês estão aprendendo, nós estamos ensinando. Vai ter porrada não, que isso aqui não é jiu-jitsu, não é boxe, não é nada disso. Isso aqui é futebol e vocês estão aprendendo. E aí o goleiro engoliu, acabou o jogo 8-1, entendeu? Mas realmente eles tomaram um banho de bola na bola, né? Então não teve essa questão. Então, assim, a liderança do Zico era um negócio muito forte. Ele defendia não só os companheiros, como até os adversários, se o árbitro excedesse com alguém, entendeu? Então, o Zico é o concurso, o Zico é sui generis, o Zico, eu o considero como pessoa, talvez um maior personagem do futebol mundial, em termos de valores, de ética, de compromisso, sabe? Você não vê o Zico metido em nenhuma polêmica, em nada disso, né? O Pelé, como o Romário falou, o Pelé calado é um poeta, enfim, o Pelé falava às vezes besteira, o Zico quando se pronuncia meio que para dar um fim ao papo. Então, ter convivido com o Galinho, ser amigo dele, ter jogado no time dele, com aquela camisa ali, Tem uma ter foto aí agarrado também, né? Do Marcão com sendo o goleiro Zico dele, isso aí era maravilhoso. O Zico, tem algumas fotos, né, com ele. Zico tem histórias maravilhosas. A gente no interior do Pará, a gente, olha aí o lançamento do livro dele, ele com alguns amigos aí de pelada de CFZ, ele estava muito feliz nesse dia, muitas pessoas lá, e ele ia ficar de 8 às 10 e não parava de chegar gente no shopping, cara. Não parava de chegar gente no shopping. Em vez dele ir embora, ele só pediu para fechar a porta da livraria. Quem tivesse lá, ele atendeu, ele levantou, foi tirando foto com todo mundo, pegando criança no colo e não sei o quê. Ele mostrou. Imagina se você ficar 3 horas na fila, aí deu o horário que foi avisado que ele ficaria. Deu o horário e aí ele vai embora e te deixa na fila. Cadê o índice de rejeição 0? O cara, fiquei 3 horas esperando, quando deu a hora ele foi embora. Nada, ele foi lá, quantos faltam ali? 80? Aí foi 1 a 1 nos caras, pegando a foto, fazendo selfie. Enfim, um exemplo. Zico. E é o que você falou, né? Não tem, assim, torcida, mesmo os grandes rivais, né? Aqui, cariocas, aí a sua foto com o Zico. Essa foto aí, sendo goleiro do time dele, esse jogo terminou 2-0 pra gente, e eu com medo de tomar um gol, assim, para ver se ele, né, reclama. E conseguimos 2-0 e eu sem tomar gol, um orgulho aí pro Galinho. E dando sequência ao Zico, o índice de rejeição é 0, assim, não vejo um tricolor, um vascaíno, um botafoguense, ou de outros estados, corintianos, são paulinos, santistas, falarem mal do Zico. O que falam muito, alguns invejosos, assim, né? Mas na seleção não ganhou nada, perdeu o pênalti lá contra a França, pipocou em 82, e existe ainda essa que é do jogo, que é do futebol. É do futebol. Mas falar mal do Zico como pessoa, como profissional... Não dá. Não dá, né? Não dá. E até essa questão do pênalti, eu tinha visto um documentário sobre o Bade, que o Bade fala que tem pesadelos com o pênalti que ele perdeu em 94. Perguntei para o Zico e ele falou que nunca teve pesadelo, nunca se arrependeu de ter batido, porque quem cobrava melhor do que ele? Quem treinava mais do que ele? Quem é que ia tirar a bola da mão dele e ia falar assim, eu bato isso aqui? E aí o cara perde e ia falar, o Zico tirou a bola da mão dele, cara, do Zico.
Então, assim, ele fala, cara, ninguém cobrava mais, ninguém treinava mais, não me arrependo nem um pouco e faz parte. E ele, por ter mérito, né, para isso, né, por já ser especialista, ainda que tenha perdido, ele segurou a pressão e não teve essa questão dessa cobrança. A cobrança tem, né? Infelizmente, o público quer perfeição, não existe, mas ainda assim ele segurou a pressão e se impôs, né? E ali se colocou e vida que segue. Não, é o que o Louco Abreu, o outro que eu biografei, o Louco Abreu fala, o pênalti só tem 4, a gente acha que fazer pênalti, bater pênalti é gol, né? Mas pênalti tem 4 oportunidades, ou é gol, ou a bola vai para fora, ou a bola vai na trave, ou o goleiro pega. Não tem outro, são 4. Na verdade, fazer gol é 25%. Ela pode ir na trave, o goleiro pode pegar ou pode ir para fora. Verdade. Então, assim, o Zico bateu o pênalti, não tem essa, e segurou o rojão. Enquanto a gente tem jogadores hoje na seleção que nas últimas Copas do Mundo se exime de bater o primeiro pênalti, dão na mão de um menino de 20 anos, entendeu? E depois não consegue nem bater o dele. O Zico não, ele chama a responsabilidade, cara, eu perco, mas eu não vou ficar como um amarelão. Uma vez aconteceu isso com o Bebeto e Romário disputando Barcelona e La Coruña lá, o campeonato espanhol. O Bebeto não bateu um pênalti, o La Coruña perdeu o título pro Barcelona do Romário e ficou, Bebeto amarelão, não bateu o pênalti na hora H. Entendeu? O Zico não, ele perdeu, mas amarelão ele não foi. Exatamente, não pipoca, né? Não. E, Com porra, certeza. com a carreira que o Zico teve, o maior ídolo da história do Flamengo, falar e jogou 2 Copas e, diga-se de passagem, principalmente em 82, ele jogou muito. Ele jogou Fez 3 gols, 3, Ele né? jogou 78, 78 82, também, 86. E detalhe que, assim, ele tinha acabado a Copa de 82 e ainda chamava o segurança do Flamengo e ia para a faculdade, estudar na faculdade. Você imaginar hoje um jogador que joga uma Copa do Mundo hoje no Flamengo, por exemplo, tipo o Arrascaeta, que jogou a última Copa, meteu 2 gols no último jogo do Uruguai, chegar numa faculdade hoje à noite para estudar. E aí o Zico ainda ia para a faculdade, sendo o Zico de 82. Em 83 ele vai para o Udinese, na Itália, jogar, fica mandando por navio as provas, o professor corrigindo e mandando de volta por navio para ele poder ter o diploma, que era o que o pai falou, a gente deixa vocês jogarem, mas vocês têm que se formar. Porque jogador 35, 36 está velho, cara, só que está muito jovem para a vida. A vida pode viver até os 90, assim. Então, você ainda tem 60 anos de vida, tá? Então, tem que se formar. Então, o Zico é isso, é um exemplo. Mas, mesmo assim, tem sempre um professor cri-cri que fala, ó, a prova vai ser quarta-feira. Aí fala, cara, mas quarta-feira eu tenho um jogo, eu não posso fazer antes, segunda? Não, tem que ser quarta. Nossa. Aí reprovava o Zico, entendeu? Tem sempre um cri-cri ali, né? Imagina, Flamengo e Vasco no Maracanã na época, Esse com não era 100 mil, flamenguista, com não 100 era mil esse professor, pessoas, não o Zico era. vai falar, olha, torcida, nação, não vou poder ir pro Vou fazer jogo, prova. porque eu vou fazer prova. Não, ele preferiu ser reprovado Não tem e fazer de novo a matéria, por isso que demorou um pouco mais. Mas, assim, mesmo assim, ele já com uma vida financeira consolidada, uma reputação mundial, tendo jogado a Copa de 82, e não sei o quê, na teoria não precisaria ir para a faculdade. Mas era uma questão de honra pelo pai, pela família, pela formação que ele teve com a mãe, com os irmãos. Todos se formaram. Ele não seria exceção. Verdade, ainda mais na época dele, não era muito comum. Hoje em dia você vê, os jogadores têm muito mais possibilidades de estudo, né? Tudo muito, ampliou muito mais e nem todos, depois de terminar a carreira, querem estudar, né? Aí alguns acabam no presídio em Tremembé, outros acabam, né, mandando matar a mãe do filho e não sei o quê, e aí você vê o que acontece, né? O estudo eu gostei quando o Vasco, na época do Eurico Miranda, fez tipo uma escola em São Januário. E existe Então até hoje. quem estava na base tinha um mínimo acesso. ali de estudo, de acesso a livros, a informação, para você, além de ser um profissional, ser um cidadão. E que todos os clubes adaptassem isso, né? De ter ali uma escola, uma formação, né? Até porque porque a fora maior dos Estados parte dos Unidos é jogadores, isso. Ou é isso ou não é, Exatamente. né? Deveria ser aqui também no Brasil. E nos Estados Unidos, o pessoal já chama pro basquete, pro futebol americano, às vezes, o talento, mas para obrigatório. É obrigatório, né? E aí acaba... Eu acho que aqui é o contrário. Aqui, quando desperta o talento, você não precisa estudar mais, não. E aí, no final da carreira, eles acabam desperdiçando, torrando a fortuna, perdendo para ex-mulher, não sabe administrar e não sei o quê, e acabam por falta de formação, por falta de estudo. Exatamente. Quando muitas das vezes esse talento na base que supostamente diz que não precisa mais estudar porque tem muita condição de se tornar um jogador, às vezes nem se torna.
Que é pior ainda, né? Que aí você bate 20, 21 anos, caramba, não deu certo. E agora? O que eu faço da Mas vida? é essa questão que o Zico bate mais no livro. Que, assim, ser jogador de futebol é um funil muito pequeno. Ser um jogador do nível dele, então, é micro. Então, assim, a maior parte, o que vai acontecer? Não vai conseguir ser jogador. Então, tem que estudar mesmo. Até porque você pode até ser um jogador e, de repente, você tem uma lesão, uma contusão ali nos juniores e não sei o quê, que você fica impossibilitado de jogar o que você vinha jogando. E aí? Aí vai entrar em depressão porque estava quase, não conseguiu profissionalizar. Não, então segue estudando, vira um preparador físico da equipe, vira alguma outra coisa, preparador de goleiro, enfim, professor de educação física, enfim. Então, assim, estudar é fundamental, porque o jogar bola é o plus. É tipo a diferença entre o ser e o estar. Se você me perguntar o que eu sou, eu não sou um biógrafo, eu estou um biógrafo. Amanhã eu posso estar um apresentador de podcast que nem vocês. Amanhã eu posso estar fazendo alguma outra coisa. Mas eu estou um biógrafo. O problema é que o jogador ele acha que é um jogador. Não, ele está jogador. Só que com 35, 40 anos, ele vai ter que estar outra coisa. E muitos não estão preparados para isso. Verdade, pro plano B, né? Uma Sempre ótima tem que ter. reflexão, verdade. Verdade. E aqui, dando continuidade, você escreveu sobre o Renato, né? Sobre o Portaluppi, quando ele já era lenda, quando já era mito, né? E assim, o que você descobriu, né, no bastidor que o público jamais imaginaria? O que você pode compartilhar aqui com a galera? Muita coisa, assim. Acho que a principal informação que eu descobri, são duas. A primeira é assim, principalmente os gremistas, eles veneram o dia 9 de setembro como se fosse o dia do nascimento do Messias. Então, 9 de setembro, fazem festa, aniversário do Renato e não sei o quê. E aí eu descobri que não foi 9 de setembro, foi 22 de janeiro. A mãe dele me contou que ficava chateada. Ela já se foi, a dona Maria Portaluppi, mas ela falou, cara, por que todo mundo só comemora em setembro? O guri nasceu em janeiro. Eu, como assim, dona Maria? Ele nasceu 22 de janeiro. A gente só foi para Guaporé registrar em setembro, cara. Não tinha grana para ficar indo lá no cartório, não. Então, assim, foi uma coisa que eu desmistifiquei, né? Então, muitas velazinhas são acesas em setembro à toa, lá em Porto Alegre. E a outra coisa é que ele era Inter, né? Uma família de 13 irmãos, apenas o Renato. Eita, quantos mistérios, né, desvendados. Pois é, apenas o Renato e o pai eram Inter. Os outros, a mãe do Renato e os 12 irmãos eram Grêmio. Apenas o Renato e o pai eram Inter. E aí, quando o Renato era padeiro, lá em Bento Gonçalves, ele juntou uma grana, pegou um ônibus e foi até Porto Alegre fazer teste no Beira-Rio. E aí é aquela coisa, os olheiros estão ali olhando para os talentos, mas às vezes a mãe dos meninos chama mais atenção que os meninos. E aí eles deixam os moleques jogando, mas nem olha. No caso do Renato, não. O talento era tão forte que eles viram que o Renato era bom jogador. E aí o cara lá do Inter perguntou, cara, você passou, você tem lugar para ficar aqui em Porto Alegre? Ele falou, não, cara, eu sou padeiro lá em Bento Gonçalves, no interior gaúcho. E aí ele falou, a concentração aqui do Inter tá cheia, volta daqui a 6 meses aí, faz outro teste. Aí o Renato ficou puto da vida, e a partir dali já começa a virar Grêmio. A partir dali ficou chateado, e aí quando ele tem a chance no Grêmio, ele acaba abraçando de vez e vira o maior jogador, o maior ídolo da história do Grêmio. Mas ele era Inter. Olha, isso aí foi novidade pra daí, gente, hein, galera? Marcos, realmente fiquei aqui congelado. Quando você falou, o Renato na infância ali, de bastidor era Inter, e essa história que ele tentou, né, fez os testes, passou no Inter. Gerou nele uma revolta e um gerou amor uma revolta pelo Grêmio, absurda a revolta, a decepção com o time, né, cara? O cara saiu lá da cidade do interior, foi até Porto Alegre, a capital, passou. Era o mínimo o clube se esforçar, pagar um hotel, qualquer coisa. Um quarto, uma kitnet, seja lá o que for. O que fosse, ele ficaria. Mas, enfim, aí ele se torna o maior jogador da história do Grêmio. Então, ter descoberto essas coisas sobre o Renato, só quem faz uma pesquisa profunda, né? Senão, e se fosse mentira, tá aí, poderia me processar. Essa informação aí eu nem sei se tá divulgada na internet. Isso daí bastidor, acho que nem eu, pelo menos, nunca tinha visto. De repente, isso aí foi contado só de amigo para amigo. Foi em 1990, eu com 14, 15 anos, magrinho.
Mas mais que o Rodrigo Santoro, olha a diferença da perna do jogador da perna de um gandula, né? E a gente era muito amigo. Eu nem sonhava em escrever o livro dele. Quem diria, né? Dá pra imaginar Coisas essa do foto. destino do mundo do futebol também, né? Você ali, Exatamente. gandula ali, sendo fã do E, Renato. e aqui é um dos últimos jogos antes da Copa de 90. Copa essa que, graças ao Renato, tem essa bola aqui, que é a bola do Brasil e Argentina do Canidia, a bola do Maradona, né? Essa bola aqui, o Maradona fez aquela jogadaça e tocou pro Canidia driblar o Tafarel e fazer o gol. Graças ao Renato, poucos jogos depois ele foi convocado, aí usou essa camisa aqui no treinamento da seleção, camisa de treino da seleção, e foi para a Copa. E aí, no único jogo dele em Copa do Mundo, ele jogou uns 4 minutos contra a Argentina na reta final, o Brasil precisando empatar, ele entra, quando o juiz soou o apito final, não sei o que, estava com a bola no pé, ele já botou debaixo da camisa e não sei o que, levou como um troféu. Sim. É meu único jogo em Copa do Mundo. Só que eu frequentava a casa dele, ele fazia churrasco direto e eu estava sempre lá nos churrascos. E aí tô eu lá, e assim, a única bola World Cup, enfim, essa bola se diferenciava de todas as outras, todo mundo sabia que era essa a bola. Na hora do futebol, lá, vale $1.000, vale não sei o que, não sei o que. De repente, pô, eles unem uma bola, não sei o que, mandam essa bola pro jogo. E eles não percebem, eles sacam e continuam jogando. Cara, de repente essa bola bateu na quina, estourou a câmara dela. Eu nunca mais costurei. Aqui, ela ficou assim, eu nunca mais costurei, porque se eu costuro, ia acontecer a mesma coisa. Eu ia botar pra jogar, ia zunir, alguém ia Uma hora ia se perder. Então, assim, uma hora eu ia perder essa bola. E aí, quando eu vi, eu criança, os caras, pô, estourou a bola, pega outra. Tinha 300 bolas lá. Mas eu sabia que era... Quando jogaram no lixo, eu fiquei olhando pro lixo e o pessoal jogando lá, jogando drumete, jogando não sei o quê, e eu olhando ali pro lixo. Quando iam jogar o lixo fora, só um instantinho, eu fui lá, peguei a bola, quando eu olhei, era oficial, cara, Copa do Mundo de 90. Caraca. Tem assim, aí eu salvei, na verdade, a bola do Maradona, né? Cara, você salvou uma relíquia. Molequinho ali falou, cara, isso não vai pro lixo, não. É coisa de moleque apaixonado por futebol, né? Verdade. Porque pros caras era mais uma bola. Foi visionário. Tá E eu aqui, né? salvei. Uma relíquia. Agora ela só sai assim, ela tá aqui, mas assim, lá de casa ela só sai para 2 lugares. Se a FIFA fizer um museu dos grandes jogos das Copas do Mundo, se tiver como coleção Marcos Eduardo Neves, eu deixaria aí. E se tiver um museu do Maradona. Se fizerem um museu do Maradona, e aí por ser uma bola icônica de um jogo, talvez o melhor jogo dele na Copa de 90, eu deixaria também essa bola sair. Fora Pô, isso... que honra, né? A gente, como os manos, ter Pô, essa relíquia recebendo aqui a Não bola tem. do Maradona. Muito legal. Porque é aquele negócio de valor incalculável. Quanto vale? Verdade. Não tem? É. Tem. Verdade. Quanto vale? Aí... Para os argentinos, então, que eliminaram Verdade. o Brasil de uma Copa do Mundo com uma jogadaça do Maradona, gol do Canidia, essa bola aqui, os argentinos vão ficar malucos. Exatamente. E aí eles vão querer me comprar. Eu quero comprar. Quanto vale? Não tem Sabe? noção. Não tem nem como. Não tem como. Porque aí, pô, sei lá, vou cobrar 10 milhões, sabe? Aí chega um Textor e cobra e bota 100. Sim. Entendeu? Então são coisas de valor incalculável. Não tem. Então, assim, eu só poria como exposição desde que tivesse meu nome, afinal eu salvei a bola. Salvou. O ideal seria Renato Portaluppi, mas ele jogou fora, meu. Pois é. Ficou aí, aproveitou Verdade, a oportunidade aproveitou. de ouro. de Exatamente. ouro. Isso daí Maravilha, é demais. que história, que história. Muito legal. Chegando agora, Fabinho, aquele famoso quadro Tabelinha com os Manos, tá preparado? É Certo. papum, é Só papum. vamos lá, vamos tentar. É uma tabela boa mesmo. É. tá. Vamos lá. Começando, você vai ter aqui alguns duelos de grandes ídolos do Flamengo por posição, de gerações aí variadas, tá? Tá. A gente vai falando do goleiro ao centroavante. Mas aí é o melhor Vão ter pelo duas opções. Flamengo ou o melhor pra história do futebol? Não, acho que pelo Flamengo, que aqui Pelo a gente vai falar Flamengo. de Flamengo, Tá. Primeiro ponto. Aí Porque depois pelo tem o Flamengo outro. o Gabigol é maior do que o Romário. Mas na Sim, história do futebol, não. É verdade, tem a diferença. Então tá. Mas vamos abordar Flamengo nesse primeiro. Tá bom. Então, começando aí do goleiro. Júlio César ou Diego Alves? Júlio César. Lateral direito. Leandro ou Léo Moura? Leandro. Não tem como, né? Zagueiro. Rodrigo Caio ou Ronaldo Angelim? Ronaldo Angelim. Ronaldo Angelim? Ronaldo Angelim ainda fez um gol do título.
sabe? O Rodrigo Caio teve muito tempo mais no banco do que como titular. Foi super, super maravilhoso em 2019, mas o Ronaldo Angelim, ele virou até música. Mago Então, de aço. Ronaldo Angelim. Seguindo o zagueiro, Juan ou Moser? Bela questão essa, bastante complexa essa. Juan jogou 2 Copas do Mundo, eu vi ele começando, mas o Moser é campeão mundial, o Moser jogou a Copa de 90, essa aqui, o Moser. Disputa dura. Dura. Felipe Luiz ou Maestro Júnior na lateral? Não tem comparação, é o Maestro Júnior. Felipe Luiz fica de auxiliar técnico. Já tá bom, né? É auxiliar técnico. Agora, Adílio ou Gerson? Adílio, não tem o que comparar. Adílio é o mágico da bola. Adílio é daqueles assim que... O Brasil tem tantos craques, o Adílio não jogou Copa do Mundo, que nem o Alex não jogou Copa do Mundo, enfim. Porque o Adílio é um monstro da bola, um monstro. Agora, ali na posição da mesma geração, Everton Ribeiro ou Diego Ribas? Boa questão, mas o Everton Ribeiro entregou mais no Flamengo. O Diego chegou um pouquinho mais velho, ainda pegou uma época de se ajeitar, o Everton pegou o filé mignon, mas entregou mais. Petkovic ou Arrascaeta? Belíssima pergunta essa, eu estou escrevendo sobre o Petkovic, eu sou maluco pelo futebol do Arrascaeta, acho super genial. Mas assim, o Petkovic era mais guerreiro, tem aquele sangue dos Balcãs, sabe? Jogava com 8 meses de salários atrasados e não sei o quê. O Arrascaeta pega ali aquela questão de filézaço mignon, ganhando muito todo mês, sem atraso. Eu acho que sou mais Petkovic. Tô levando em conta essas questões. Se botasse o Petkovic hoje no time atual, eu acho que ele entregaria mais, ainda bateria falta, corner, enfim. Eu sou mais Petkovic. Honrou muito o manto, né? Mas o Arrascaeta é maravilhoso. Sim, Arrascaeta é ídolo também. Bruno Henrique ou Sávio? Bruno Henrique, eu sabe o Bruno Henrique. Bruno Henrique já está na história do clube, das principais conquistas. O Sávio ganhou um campeonato carioca, não ganhou muita coisa. O Sávio, a maior alegria que o Sávio deu para os torcedores do Flamengo foi fazer o Vasco vice-campeão do mundo em 98, quando ele estava no Real Madrid. Verdade. Então, foi com outra camisa que ele deu uma maior alegria para o flamenguista. Gabigol ou Adriano Imperador? É uma boa pergunta essa, mas o Gabigol, eu acho que só não supera o Nunes nessa questão, porque o Nunes fez 2 gols na final do Mundial. O Gabigol fez 2 gols em finais de Libertadores. Na verdade, 3 gols em 2 finais de título. Na verdade, 4 gols em 3 finais, sendo que não foi título. O Gabigol, o Adriano ganhou o Brasileiro de 2009, foi muito bem, mas o Adriano ganhou 2 Libertadores, então já ultrapassou. E aí, fechando o time, né? Esse ataque aí, Nunes ou Romário? Nunes ou Romário? Nunes é campeão do mundo, é 2 vezes campeão brasileiro. Quando o Flamengo deixa de ser um time considerado regional do Rio de Janeiro e ganha seu primeiro campeonato nacional em 1980, contra esse time aqui, contra o Atlético Mineiro, o Nunes faz 2 gols, inclusive o do título. E depois o Nunes faz o gol do bicampeonato brasileiro no Olímpico sob o Grêmio do Renato. Depois o Nunes faz 2 gols na final do Mundial de Clubes. Então, assim, o Romário, ele fez a idolatria, ele fez a autoestima dos rubro-negros na década de 90 ficar lá em cima. Afinal, era como se o Messi chegasse hoje para jogar no Flamengo. Era o melhor jogador do mundo, tinha ganho a Copa do Mundo. Mas o Nunes entregou muito mais em termos de título, em termos de taças. Sim, eu não estava nem aqui na pauta, mas já que a gente tem que fechar o time, os 11 tem que ter o treinador. Carpegiani ou Jorge Jesus? Jorge Jesus disparado, maior técnico que eu já vi aqui no futebol brasileiro. Pode ter tido outros. Na história? Na história, porque assim, o cara que chegou... Telê, todos Não, esses... então, mas o Telê foi muito bom também, mas só na reta final no São Paulo que ele conseguiu entregar. O Jorge Jesus foi um meteoro, assim, desculpa o Luan Santana, mas foi um meteoro que pintou aqui no futebol brasileiro e do nada ele transformou um Flamengo que estava quase eliminado com o Emelec, não sei o que não vinha bem, naquilo. E assim, mantendo o time...
Mantendo, você não tem essa de poupar, porque vai ter outro jogo. Era manter o time, machucou, tem reserva e vambora e não sei o quê. E assim, eu achei que isso ia mudar a mentalidade dos técnicos brasileiros, mas não, continuam eles poupando porque vai ter jogo tal e não sei o quê. O Flamengo quase eliminado da Libertadores porque poupou contra o Cerro, não é Cerro... Foi no Maracanã contra o argentino, Córdoba. Central Córdoba, enfim. Então, assim, o Jorge Jesus, ele ia com o que tinha de melhor. E aí perde 1, 2 peças, bota os reservas e vai recuperar. Acabou. Simples. E ninguém repete isso. E diga-se de passagem, falando de elenco, questão de corpo de elenco, né? Qualidade, o elenco de 19 não era tão forte quanto esses últimos. Não. De 25, é o de que 24. A gente lamenta, por pegando... exemplo, o Flamengo e Liverpool, o gol que o Lincoln perdeu. Pensando que 1, 2 anos depois seria o Pedro que entraria no segundo tempo, né? Então não perderia aquele gol. Então, se tivesse o Pedro no lugar do Lincoln nesse elenco, por exemplo, o Flamengo poderia ter sido campeão do mundo. Timaço do Flamengo que ele fechou Bela aí. seleção. Alguns duelos difíceis, né? Complicado. E aí, galera, o que vocês acham dessa seleção informada pelo Marcos? Compartilha aí e comenta. Comenta aí a opinião de vocês. Acertou, errou? Fala aí. Polêmica. E o que é que vocês mudariam, né? Se muda alguma coisa. E, seguindo ainda com o quadro Tabelinha com os Manos, agora você vai complementar com jogadores históricos do futebol brasileiro. Tem alguns nomes aqui. Eu vou falando o nome do jogador, você vai falar se é bom jogador, se é craque, se é gênio ou se é lenda. Lenda é acima do gênio? Porque a lenda. O gênio ele pode ser genial, mas não ganhou tanta coisa. Então é bom jogador, craque, gênio e lenda. Vou falando e você só vai respondendo. Beleza? Djalminha. Gênio. Kaká. Qual é o segundo abaixo do gênio? É bom jogador. Kaká... É craque. Kaká é craque. Craque. Marcelinho Carioca. Craque. Renato Gaúcho. Craque. Zé Roberto. Craque. Ganso. Bom jogador. Bom jogador. Felipe Coutinho. Bom jogador. Ronaldinho Gaúcho. Gênio. Rivaldo. Gênio. Robinho. Craque. Thiago Silva. Craque. Marcelo. Tá entre o craque e o gênio, mas pra falar que é gênio demais é craque. Roberto Carlos. Craque também. Daniel Alves. Daniel Alves... Tá aí, Daniel Alves é um bom jogador que estava no lugar certo, na hora certa, na carreira inteira e fora da carreira, na parte pessoal, estava no lugar errado, na hora errada. Então, assim, é um bom jogador que poderia... Não considero craque, não lembro aquela jogada do Daniel Alves que está assim na minha cabeça. Então, assim, um excelente jogador, mas craque foi o Leandro, o Jorginho, muito mais jogadores do que ele, Cafu. Então, Cafu, craque também. Não chega a lenda. Craque, não. Lenda pra mim, no tipo que você tá falando, lenda pra mim só tem 3. Não, tem mais. Tem o Pelé, tem o Garrincha, tem o Maradona, tem o Messi, tem o Zico. Sócrates, que era o próximo. Craque. Adriano Imperador. Não, Sócrates é gênio. Sócrates é gênio. Adriano Imperador, craque. Neymar. Gênio. Ronaldo, fenômeno. Lenda. Esse é lenda. Vini Júnior. Craque. Pra ser gênio tem que provar muito ainda. Alex. Alex é gênio. Quem viu 2003 sabe, quem viu na Turquia sabe. Alex é um gênio que, enfim, o futebol, na época dele, existia Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Kaká disputando a posição com ele. Simplesmente 3 melhores do mundo. Então, o Alex é um gênio que não coube no plantel de 2002. Zico. Lenda. E pra fechar, Pelé. Pelé... não tá nem nessa. Não tá nem nesse negócio, né? O Pelé acho que é a divindade, né? É quando a força maior, que qualquer religião tem a sua, a força maior decide, eu vou mostrar para vocês o que eu poderia brincar sendo um jogador de futebol. Você pega o Pelé Eterno, principalmente o filme, você imagina aquele cara hoje em dia,
já seria um monstro, matada no peito, corrida, cabeceio, não sei o que, é um monstro hoje. Imaginar ele nos anos 50, 60, é uma aberração. Era um futebol mais lento e não sei o que, aquele cara que hoje já seria, cara, imagina ele no Maracanã puxando do lado do Gerson, cara, é inacreditável. Pelé é um negócio fora do compasso. Surreal, né? Verdade, excelente. E aqui, dando continuidade, o Alex, ele é referenciado, né, na Turquia pela sua brilhante trajetória, como a gente já falou aqui. E o que é que mais te impressionou ao mergulhar na história dele, né, além do talento dele dentro de campo? E também, o que é que você percebe que o Brasil não conseguiu entender sobre a história dele? Assim, o que faltou o Brasil, assim, valorizar ainda mais esse talento brilhante como o Alex, né, foi? Eu acho que assim, o Alex ele é muito bem resolvido com o que aconteceu com ele. Simplesmente, são raros os jogadores que são super ídolos de 4 clubes. É o caso do Alex. O Alex é super ídolo do Coritiba, super ídolo do Palmeiras, super ídolo do Cruzeiro, super ídolo do Fenerbahçe. Ser super ídolo, não é ídolo, é super ídolo de 4 clubes é muito difícil de você ter. Ele é muito bem resolvido, que ele é um camisa 10 que fez mais de 400 gols na carreira. 400 E temos aí umas gols na carreira. fotinhas dele, né, para compartilhar. O Alex, ele fala, como camisa 10 no futebol brasileiro, eu só perco para Zico e Pelé como camisa 10, em termos de gols marcados, que não é a dele é botar na cara do gol. Então, em termos de gols marcados, ele perde para 2 ETs, Zico e Pelé. Então, o que ele pode reclamar? Ele é maior, tem mais gols que Rivaldo, tem mais gols que Kaká, tem mais gols que Djalminha, que Ronaldinho Gaúcho, que todos eles. Então, assim, o destino às vezes é cruel com certos jogadores. Foi com o Renato, que poderia ter sido craque na Copa de 86. Foi com o Edmundo, que poderia ter sido jogado a final de 98. Então, assim, o destino foi cruel com o Alex. Mas também foi muito bom. E hoje ele chega na Turquia, chega em qualquer lugar. É um absurdo. Acho que os netinhos, os bisnetos que nem nasceram, vão ter um orgulho absurdo do avô. Então, acho que ele é muito bem resolvido nisso. Nós, brasileiros, é que subestimamos. Nós costumamos ser muito imediatistas, né? Com o cara que é do momento. Então, assim, muitas vezes, o Arrascaeta é o maior jogador do mundo, aí joga 3 partidas mal, você já acha que não é tudo isso. Entendeu? E assim, esse é o problema do brasileiro, não valorizar os seus grandes talentos. Mas eu acredito que, assim, mundialmente o Alex vai continuar sendo uma referência, principalmente porque turco é que nem judeu. Tem turco, em todo lugar do mundo tem um turco, alguma tapeçaria, não sei o quê. E o Alex vai ser comentado anos a fio aí, mesmo não indo para a Copa do Mundo. Excelente, é verdade. Sensacional, o Alex realmente referência. Ainda está ensinando muita gente mesmo fora de campo, né? Porque com as entrevistas que ele dá é uma aula. Se for um podcast, você para ouvir ali, vai aprender demais. E, dando sequência, tem algumas fotinhas aí com ele, né? Foi a primeira vez que a gente sentou para conversar sobre a biografia dele. A pessoa altíssimo nível. Uma vez eu estava na Turquia com ele conversando sobre Confúcio, falando sobre filosofia grega, enfim, é um cara de outro nível intelectual. Lê 2 livros por semana. Caraca, sempre que eu faço um livro novo, eu mando para ele, que eu sei que ele vai fazer uma boa resenha. Muito bacana. Bom. E dando sequência, Marcos, se você pudesse, né, escolher um jogador, gostaria de fazer, ou vou fazer, tenho o sonho de fazer uma biografia sobre tal jogador, quem seria? Não tenho, eu já realizei. Eu acho que quando você chega nesse patamar aqui no Zico, eu não tenho mais sonho de fazer jogador. Agora eu quero que os jogadores me procurem. Então, o Pet me procurou, a gente fechou, a gente vai lançar no ano que vem aqui no Brasil, na Sérvia também. Aliás, nos Balcãs ali, né? Sérvia, Montenegro, Croácia, Eslovênia, Bósnia. Então a gente vai lançar nos Balcãs e aqui no Brasil o livro sobre o Pet. E fico aí aguardando novos jogadores que queiram ganhar a eternidade, ser eternizados através das letras. Porque, como a gente falou, o brasileiro tem memória curta, porém os livros são eternos. Então, outras mídias que a gente teve, HD, CD, DVD, vinil, cassete, VHS, que as mídias vão mudando, mas o livro fica. Então, assim... tem jogadores aí que nem estão pensando, mas um dia vão ter tataranetos. Então, se ele virar um livro, a chance desses bisnetos, tataranetos saberem onde é que tudo começou é enorme. Então, eu acho que os jogadores poderiam
se atentar para isso. Porque hoje eles têm muita fama, muito dinheiro, mas o que vale é o legado. E se eles têm um bom legado, se eles fizeram um bom trabalho, vai ser esquecido rapidamente, porque o brasileiro vai estar sempre olhando para quem está nos holofotes. Então, deixa guardada uma história, porque daqui a pouco o netinho, o bisnetinho, o tataranetinho vai saber, de repente, nascendo em berço de ouro, como é que foi a vida desse tataravô que, de repente, cara, nasceu numa periferia, numa comunidade, sem dinheiro, sem nada, e o futebol que deu para ele essas oportunidades todas. Sensacional, né? Muito legal. Poxa, muito bacana mesmo. E aqui, né, já estamos chegando aos... Próximo dos momentos finais. Próximo dos momentos finais. Assim, depois de toda essa trajetória, de toda essa resenha que a gente está compartilhando, tantas histórias, tantas experiências, tem muitos jovens, não só jovens, mas pessoas que queiram seguir essa trajetória, seja de escritor, seja de um biógrafo. Qual o conselho que você veria como um dos conselhos mais importantes para quem quer seguir essa carreira? Que conselho você daria? E quais são os projetos futuros que você tem para sua carreira? Eu acho que assim, o conselho maior é se informar. Eu sou viciado em informação. Hoje em dia, eu sou viciado em cortes de podcast. A minha esposa vai dormir, eu ligo no YouTube e fico lá indo de corte em corte. E nisso a gente está absorvendo informação, conhecimento. Então, assim, a gente pode sair pela rua, chegar a um grupo de assaltantes, levar a nossa carteira, mochila, relógio, óculos, mas o conhecimento jamais vão levar. Você pode estar numa solitária, numa prisão, preso, num sequestro, teu conhecimento ninguém vai te tomar. Então, quanto mais conhecimento a gente conseguir na vida, mais fácil tende a ser as dificuldades, levar as dificuldades da vida. Então, o meu conselho é esse: se informem, leiam muito, vejam séries, vejam filmes, vejam podcasts, sabe? Somem o máximo de conhecimento possível, porque isso é super necessário para você chegar e conversar sobre qualquer coisa. Às vezes, para você pega um jogador que, tipo o Petkovic, por exemplo, que é sérvio, que é europeu, teoricamente frio, enfim. E aí você quebra o gelo, amacia a carne, para depois poder dar um corte. Entendeu? Porque se você já for cortando de primeira, ele te corta mais ainda. Então tem que ter essa noção. Esse é o meu conselho maior. E quanto ao meu futuro a Deus pertence. Eu não sei o que vai acontecer, mas assim, eu sou muito bem resolvido com essa questão de morte, porque eu sei que eu vou estar vivo através dos livros que eu tenho. Então, eu vou estar vivo na Turquia, vou estar vivo no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em vários lugares. Eu quero ampliar, só ampliar. Mas, caso o Papai do Céu fale, já deu, Marquinhos, não sei o quê. Você vê, Amy Winehouse foi com 27 anos, outros com não sei o quê. Eu já estou com 50. Enfim, se já deu, eu sei que eu já dei muito orgulho e o meu filho vai ter sempre muito orgulho de mim. Mas eu ainda pretendo ampliar ainda um pouco mais o meu legado. Excelente, bacana. E com certeza, né? E esse incentivo, né, que você está trazendo hoje para todos nós, para o público, essa questão da leitura, da literatura, o quanto é importante, que é o que você falou. A mídia, ela muda o tempo todo, né? Era DVD, era HD, era isso, era aquilo. Hoje em dia, a gente já está em outro nível, a tecnologia cada dia, né, amplia mais, mas o livro fica. E, de fato, fica. E é o que vai ficar. Então, assim, realmente a literatura, a educação é importante. Então, é algo que a gente tem que prezar. Assim como a gente falou do esporte, né? Que ali o jogador ele pode ser campeão dentro das 4 linhas, mas e o depois? E quando se encerra aquele ciclo? O que é que vai ser? Isso daí não é só para o esporte, é para a vida, para a trajetória do ser humano como um todo. Então, o conhecimento, como você falou, é algo que ninguém pode tirar. Então, que a gente venha buscar absorver esse conhecimento, usar de forma positiva, não só para agregar para a nossa vida, mas para compartilhar com as pessoas, né? Tendo esse exemplo de servir as pessoas, ajudar as pessoas e compartilhar, né? Que eu acho que se a gente compartilha, a gente multiplica. É o que faz a diferença. É isso. E assim, às vezes você escrever sobre o anti-exemplo, aquele jogador, tipo assim, se eu fosse escrever sobre o goleiro Bruno, sabe? Vão me massacrar? Cara, na verdade eu tô dando um exemplo do que você não deve fazer.
Entendeu? Então, assim, eu escrevi sobre o Heleno de Freitas. O Heleno de Freitas, cara, fumava cigarro, cheirava éter, não sei o quê. É um anti-exemplo. Então, você, jogador de futebol, leia o Heleno para saber o que não fazer. Você, jogador de futebol, leia o Renato para saber o que não fazer para não perder uma Copa do Mundo, de repente, seu grande momento no seu apogeu. Então, você pode escrever sobre algo que leia e siga, tipo o Mestre Zico, como algo tipo, olha só como ele caiu nas tentações e se perdeu. O livro do Adriano que eu tenho lido é isso, entendeu? Ele super sincero e honesto, dizendo, cara, perdi, abdiquei, não sei o quê, mas sendo honesto. Então, assim, você vai ter sempre uma história exemplar de como se seguir ou como evitar esse caminho. É verdade, excelente. A escolha cabe a cada um. Sim, né? exatamente. Pelo menos está ali e dando uma diretriz para as crianças. Eu nunca gostei muito de livro desde a época da escola. O primeiro livro que eu li por vontade própria, não por imposição escolar, foi um livro chamado Zico, Uma Lição de Vida, de 1986. Eu tinha 11 anos. E eu li por vontade própria. E ali eu via o sacrifício, o que ele fazia, como é que foi a infância, como é que foi o treinamento, ele era magrinho para ele ganhar cor, para aguentar as porradas que os zagueiros davam e não sei o quê. Então, assim, foi um estímulo. Então, assim, as crianças poderem ler sobre seus ídolos, sobre suas referências, elas vão ter esse contato com a leitura e vão entender um pouco mais do quanto é necessário para serem profissionais bem-sucedidos, independente da área que seja, porque o futebol é muito complicado. Mas ser um cidadão do bem e ser um profissional de talento, eu receito o efeito Zico, que serve muito para o mundo corporativo, para empresas, para empresários, para gente que trabalha, seja com alguém hierarquicamente superior ou inferior, como tratar o outro, como tratar o ser humano. Enfim, é um exemplo para todo mundo e eu cito esse livro como para quem quiser. Excelente aí, galera. Então, ó, já aproveita a oportunidade. Vamos aproveitar, Isso né? aí, Nós efeito vamos nos Zico. incluir, com certeza. Efeito Zico aí, galera. E, dando sequência aí nesses momentos finais, os 20 jogos eternos do Flamengo, que você também, né, lançou. Você até comentou nos bastidores que foram jogos até 2013. Então, eu vou reajustar um pouquinho essa pergunta. Você, como grande torcedor do Flamengo e acompanha desde moleque, cita aí o jogo mais importante ou mais impactante, ou que mais te emocionou, que você fala, cara, esse foi o jogo do Flamengo desde a década de 80, sei lá. Que eu vi. O principal jogo aí que te impactou do Flamengo até hoje, que você fala, esse... Então, o que eu tenha visto, é o jogo de 2019, Flamengo e River Plate. Porque depois de uma caminhada tão linda, fazer 5-0 no Grêmio numa semifinal, sabe? Fora que era para ser 4 no Olímpico, anularam 3, ficou 1-1. Enfim, na verdade, 9-1 ali. Mas, enfim, depois de uma caminhada onde o Flamengo foi superior a todo mundo, foi ganhando todo mundo, não sei o quê, parecia que tudo ia dar errado no último jogo. Nada estava acontecendo, 1-0 pro River Plate. E aí, de repente, 2 gols relâmpagos, nem prorrogação rolou, a gente querendo um gol para prorrogar. Então, assim, o grande jogo que a minha geração viu foi o Flamengo e River Plate nesse sentido. Porque poderia pôr a perder um ano tão lindo que foi o de 2019. E eram 40 anos sem Libertadores? 38 anos, 38. né? Desde 81. Então era um peso muito grande, absurdo. Exatamente. E assim, agora, a memória afetiva, né? E o Nelson Rodrigues, ele disse que você pode esquecer o que comeu ontem no jantar, mas assim, a memória de um menino de 12 anos você nunca esquece. E eu, com meus 12 anos, na Copa União de 87, eu vi um Flamengo e Atlético Mineiro no Mineirão, com um gol do Renato. O Atlético precisava da vitória, o Flamengo abre 2-0. Parece que acaba o jogo, a torcida entra em campo. Coisa de Flamengo e Atlético. A torcida entra em campo, no Mineirão, chateada da vida e não sei o quê. Aí 2-0. De repente, 2-1, 2-2. Em 2 minutos, o Atlético faz 2 gols. Abrem os portões. Quem estava lá diz, abriram os portões do Mineirão. Venham, vamos encher isso aqui. Vamos fazer o terceiro. E pressão. E o Zico sai e fala, aí, ó, perde gol, agora é sufoco. E 2-2, se o Atlético faz o terceiro, o Atlético vai para a final. Aí o Renato pega uma bola no meio de campo e sai enfileirando, dribla o goleiro e faz o gol, 3-2 e acaba. Então, para mim, um jogo assim, para nossa geração cinquentona, aquele Flamengo e Atlético 3-2 no Mineirão em 87 é muito forte. Mas o maior jogo do Flamengo da minha vida é o Flamengo. Tanto é que você vê
Depois Flamengo e River, o Flamengo e Atlético Paranaense não tem nem muita graça. É, A gente vai ser e é um campeão título hoje da de novo. Libertadores Vamos ser também. campeão de novo, mas assim, não tem a mesma questão emocional que aquele do River Plate. A mesma coisa a gente pode falar de um torcedor do Fluminense e um torcedor do Botafogo. Se ele voltar a ganhar uma Libertadores, não vai ser a mesma emoção Da que primeira. foram essas primeiras para ele, entendeu? Verdade. É, porque realmente, assim, esse jogo de 2019, se escrevesse um livro, fizesse um filme... Ele disputa, Eu com uma, acho. ele disputa com uma Copa do Mundo, assim, não é Para os comparar a Copa de flamenguistas, 94, que foi excepcional também, que eu vivenciei, mas, cara, bate de frente, muito de frente, foi um negócio surreal, Para os flamenguistas, realmente, É muito forte. é uma surreal. coisa que... Assim como a do Botafogo, que foi linda sobre o Atlético Mineiro, né? Com um a menos. O jogo desde inteiro, O o jogo jogo inteiro. inteiro. Enfim, então, sensacional. Aí, se o Botafogo tiver uma nova final de Libertadores, não vai Não vai ser a ser mesma igual, emoção. Não vai ser, mesmo sendo campeão, não vai ser a mesma emoção. Cada momento é único. Olha que Tem mas jeito. olha que o futebol Não prega tem jeito. peça, mas eu também realmente para superar esse River Plate de Flamengo para os flamenguistas, esse do Botafogo para os botafoguenses, enfim, para Tem os que ser tricolores do uma Flamengo. coisa muito Tem que ser algo Tem que ser extraordinária. assim, tipo ganhar do Boca Juniors na bomboneira, a final tá marcada na bomboneira. Saindo perdendo, saindo de perdendo, virada, tem que ser muito com o juiz roubando. muito anormal, tem que ser É. muito anormal. Verdade, mas só de pensar, esse jogo realmente superou. Esse jogo É superou. isso. Acho E chegamos, né? Chegamos nos momentos finais. Ai, que Então a gente quer agradecer mais uma vez aí por você compartilhar essas Eu que grandes agradeço experiências, os trajetórias presentes, extraordinárias. Agradeço a caneca, agradeço a camisa que eu vou usar, vou divulgar no meu Instagram. Aliás, pessoal, minhas redes sociais, Fica à @ vontade. Marcos E. Neves, Marcos E. Neves, no Twitter, quer dizer, no X e no Instagram. E tem o canal do Marcos Eduardo Neves no YouTube, que você pode ter acesso a, por exemplo, um conteúdo que eu jogo lá, de coisas que eu vivi com o Alex na Turquia. E vale a pena dar uma conferida. São coisas absolutamente bizarras que vocês vão ver lá, fora minhas participações em podcast, programa do Jô, tudo isso aí. Excelente. Muito obrigada mais uma vez, Marcos. A gente agradece pela trajetória, por compartilhar por essa grande trajetória de grandes lendas, né? E as portas estão abertas aí para uma nova oportunidade Oba! aí, sempre. Agradecemos, Marcos, a sua presença nos Manos da Bola. Foi um episódio, né, sensacional, que vai ao ar na próxima semana. E as portas estão abertas, né? Foi um prazer te conhecer sua trajetória, né? Você como pessoa, você como profissional. E os Manos da Bola podem contar com a gente também. Não, e eu não vou parar de fazer livro, não vou parar, eu vou voltar aqui para divulgar os livros e quem sabe no próximo tô eu e Dejan Petkovic junto aqui pra gente bater um grande papo. Excelente. Sensacional. Vai ser uma satisfação. Será um prazer. E é isso aí, galera. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse momento, mais essa resenha, que sempre com conteúdos bem qualificados, com grandes conteúdos para poder estar entregando o melhor para vocês. Então, agora a gente vai passar a bola para vocês. Mata no peito e faz o gol. Valeu.